Olá, galerinha. Sétimo ano a gente vai vir com o conceito do capítulo número 1, biodiversidade. Esse capítulo a gente já deu uma lida por cima e alguma trabalhada quando a gente estava nas aulas presenciais. Então, meio que uma revisão, galera. Vamos lá. Seres autotróficos e seres heterotróficos. O que são seres autotróficos? Autotrófico, a gente lembra de autoridade. Eles são seres autônomos que produzem seus próprios alimentos. Um bom exemplo disso são as plantas, que elas são seres autotróficos produzindo seus próprios alimentos. No caso da planta é a glicose. E a gente tem seres heterotróficos. Gutenberg, o que são seres heterotróficos? São seres que não produzem seu próprio alimento. E são as principais características deles. Me dá um exemplo. Vamos lá. As pessoas, a gente que não produz nosso próprio alimento, a gente tem que buscar ele. Outros exemplos são animais. Vamos lá. Um gato, um cachorro, uma vaca, ele precisa se alimentar de uma fonte terceira para ele. Ele não produz seu próprio alimento. Ele não tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Ficou clara a definição de seres autotróficos e heterotróficos. A gente vai definir eles através disso. Um produz seu próprio alimento e o outro não tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. E aí a gente vai para cá. Nomenclatura de Linneu. Bom, Linneu foi um cientista, que ele pôs um fim a um dos grandes problemas. Porque quando a gente encontrava uma espécie, uma pessoa dava um nome, a outra dava outro nome. E para isso, Linneu ele falou assim, não, vamos fazer as coisas direito. Vamos fazer assim, vamos dar um nome para o gênero, para a espécie, vamos classificar elas em reinos e tal. E aí, entre essa particularidade, todo nome de gênero de qualquer espécie, ele é em letra maiúscula, e o nome de espécie é em letra minúscula, a primeira é a inicial. Então, como a gente sabe, o exemplo Homo sapiens, que é a nossa espécie humana, Homo é o gênero e sapiens é a espécie. Então, Homo a gente vai escrever com H maiúsculo e sapiens a gente vai escrever com inicial minúscula. Isso foi Linneu, o cientista daquela época, a fim de resolver esse problema com a nomenclatura de determinados descoberta de animais que teriam nomes diferentes de acordo com a região como outra. Não, todos os nomes recebem esse nome de origem latina, no caso Homo sapiens, é um exemplo. Conceituação de biodiversidade. Bom, biodiversidade a gente pode dividir em duas palavras, bio e diversidade. Bio significa vida e diversidade. Então, a diversidade da vida do nosso planeta. Todos os ecossistemas dependem um de outro. O que é ecossistema? Bom, é um conjunto de seres vivos que vivem em determinada região, que eles fazem, tem uma determinada dependência do outro para sobreviver. O caso dos animais. Como a gente já tem uma noção que vocês viram anteriormente no sexto ano, o conceito de teia e cadeia alimentar, um ser se alimentando de outro, Gutenberg eu não lembro. Então vamos lá. Um exemplo, a vaca se alimenta do capim e secundariamente a gente se alimenta da vaca. Então isso meio que forma uma cadeia alimentar, um ser dependendo do outro. Então a biodiversidade ela faz com que isso seja possível, tendo uma variedade de seres para acontecer essa tal cadeia e teia alimentar. Voltando no capítulo de biodiversidade, a gente vai entrar em um conceito muito importante que são as células. As células elas são responsáveis por formar os nossos tecidos, e os tecidos formam órgãos e montam todos os seres vivos. Então vamos lá. A célula monta todos os seres vivos, exceto um caso particular, que é o vírus. O vírus ele não é composto de células, mas ele precisa de célula para sobreviver. Então ele é considerado um ser vivo, não tem célula, mas depende da célula para sobreviver. Quando a gente fala em célula, a gente tem que lembrar que existem dois tipos de células, são as procariôticas e as eucariôticas. As procariôticas são células primitivas, são células de bactéria, por exemplo, de ameba. Esses são células primitivas, procariôticas. Já células eucariôticas a gente pode encontrar em animais e plantas. Dentro do conceito de células é interessante a gente lembrar que seres que têm apenas uma célula, eles são denominados seres unicelulares, e seres compostos de duas ou mais células são denominados seres pluricelulares.
É isso aí.